Irmãos, estamos aqui reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para iniciarmos a nossa palestra da terça-feira, das 19h30. Hoje estamos recebendo a nossa irmã Lourdes Dias, vice-presidente do CEOI, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que se localiza na Taquara, no Rio de Janeiro, né? E a nossa irmã Lourdes fará o nosso estudo da noite de hoje, e o tema é Fiat Lux. Este capítulo, esse texto está na obra O Mestre na Educação, Pedro de Camargo Vinícius. E, se eu não me engano, Luiz, é o capítulo 18, não é mesmo? Então, vamos... É o capítulo 18, né? Então, vamos passar a palavra para a nossa irmã Lourdes. Lourdes, a palavra é sua, você tem aí até as 20h20 para trazer a sua explanação, as suas palavras. Que Deus te abençoe e fortaleça. Boa noite a todos e a todas, espíritos encarnados e desencarnados. Vocês estão me escutando bem? Sim, tá. Sim. Então, vamos lá. Aqui o grande agradecimento é a Deus, o nosso Pai. Agradecimento também a Jesus, o nosso Mestre querido. Agradecimento à equipe amorosa de Francisco de Assis, que se une hoje à equipe amorosa do nosso companheiro Jesus Gonçalves. Que possamos estar aqui em pensamento e vontade, no mais simples, no mais puro, no mais tranquilo, que nós possamos tirar das nossas almas hoje. O tema é Fiat Lux, mas a gente também precisa colocar Fiat Internet, né, gente? Porque semana passada, Lourdinha não conseguiu, né? Foi realmente aquela problemática. Mas é interessante, né, amigos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente trabalha em cima da simplicidade e sendo instrumento da espiritualidade, a gente fica tranquilo, né? Sabemos que alguma coisa aconteceu, né, físico, e que nós estamos colocando esse tema para o dia de hoje, 10 de novembro de 2020. E está acontecendo o que no nosso Amapá, hein? Nesse território do Brasil querido do nosso coração. Apagão, pessoas sem a luz, e sem a luz, estou fazendo rodízio de luz, e tem pedacinhos lá do Amapá que estão há muito tempo sem luz, e isso, como que a gente percebe o quanto isso, no dia a dia nosso, a luz, a gente nem pensa nisso, né? Vamos combinar. A gente só pensa que isso é um benefício grandioso para nós quando a gente perde. Aí a gente vê como que as coisas ficam tumultuadas, e é o que está acontecendo lá no Amapá, né? Mas vamos colocar isso aqui, vamos dividir esse Fiat Lux hoje para pensarmos na luz física e na luz espiritual. Vou rever aquelas perguntinhas que eu fiz semana passada, mas que a maioria aí não escutou, só os desencarnados, que não precisam de internet. Então, ela está lá, acabou a luz. O que nós fazemos? Uns ficam assim, meu Deus, eu não comprei a vela. Aí vai para o vizinho, ver se o vizinho, né? Outros ficam pensando, eu enchi meu freezer, quando será que essa luz vai voltar?
e a gente vê quanta coisa chata, né? Que fica ao nosso entorno. Outra coisa, uma rua, estamos numa rua à noite, falta luz. A luz pública, faltou. O que a gente sente? Isso é para cada um aí. Alguns de nós que já passamos por essa experiência e que podemos agora, nesse momento, reviver um sentimento que eu acho quase que 100% de possibilidade, medo, né? Medo, insegurança. Estando no Maracanã, vamos lá ver um show. Sabe aquele show que a gente estava doida para ver? Compramos o ingresso, estamos todos no Maracanã. Blackout. O que a gente faz, hein? Aí eu falei até para vocês que nosso celular, ligadinho lá na luz, dá para quebrar um galho, porém, o show tem que parar. Mas eu tenho uma luzinha, aquela luzinha bem fraquinha do nosso celular, mas temos alguma coisa. Então, aí nós estamos falando sobre uma escuridão, uma ausência de luz e as sombras. Agora vamos ir para o lado espiritual. A falta da luz. Mas acontece que esse tema está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, como nós sabemos, ele tem as bem-aventuranças e depois vários versículos de uma conversa de Jesus aos discípulos e à multidão. E o que aconteceu nesse Sermão da Montanha, meus amigos, minhas amigas, até hoje ecoa no fluido cósmico universal. Até hoje ecoa em nossas consciências. E se nós já saímos da consciência de sono, estamos na consciência desperta, nós vamos relembrar sempre essa passagem. E é para isso que servem os ensinamentos do Senhor Jesus. Principalmente o Sermão da Montanha. Que nós precisamos fazer uma leitura sempre, de vez em vez, retomando essa energia dessas palavras para fazer com que essa luz que nós vamos falar hoje, ela tenha a sua perseverança. E ele disse assim, depois dele determinar todos os tipos de felicidade para todos nós, ele coloca, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E a gente fica pensando assim, né, gente? A época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, como éramos ignorantes ainda, né? Ou melhor, será que já saímos dessa ignorância
espiritual? Essa é uma pergunta que eu não tenho que fazer para o próximo, para parente, para vizinho, para filho, eu tenho que fazer para mim. Quando ele colocou que vós sois a luz do mundo, Jesus afirmou, ora, o que a gente pode entender disso? Criados por Deus, o nosso Pai, essa luz está conosco. Essa semente de luz está com cada um de nós. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é fazer com que esta luz se acenda. Porque o dedinho no interruptor tem que ser nosso. Então, esse pedacinho, ele vem dizendo o seguinte: vós sois a luz do mundo, uma cidade situada no alto de um monte não pode ficar escondida. Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas no seu próprio lugar, de onde brilha, para que todos os que estão na casa vejam. O que será que Jesus quis dizer conosco? Aí nós temos a colaboração de Pedro de Camargo Vinícius, nós temos a colaboração de Emmanuel em 2 textos maravilhosos, em Fonte Viva e Caminho, Verdade e Vida. Nós temos o Paulo Alves Godoy falando dessa iluminação interior, onde vou dar aqui para nós estudarmos hoje destaques. Então, primeiro, vamos entender isso, dessa questão de você colocar esta cidade no topo. O que ele quis dizer com isso? Para que todos vejam. O que isso significa para nós? Que todo esse processo iluminativo, ele não tem que ser feito com palavras. Ele tem que ser feito com ações. Só, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo do o mentor da casa da qual eu faço parte. Quando ele era larico, ele entrou em contato com Agostinho. Quando ele ia, estava prestes a invadir Roma. Agostinho já sabia dessa luz, porque Agostinho era um grande conhecedor do Sermão da Montanha. Ele entendeu esse pedaço. Vós sois luzes. Faça brilhar a vossa luz. E ele, como uma luz exterior, qual se fossem velas, porque é interessante que quando a gente acende uma vela muito perto da outra, o que acontece? A outra que estava apagada, ela acaba se acendendo pela proximidade e pela energia, pelo sabor do vento, pelo sabor da brisa. E foi esse contato de Agostinho que sabia que em Alarico, Espírito encarnado, Filho de Deus, ele tinha essa chama que ainda obscura, vazia, que só o materialismo imperava, e o materialismo não deixa que a luz aconteça. Ele investiu com palavras doces,
mais firmes. E quando Agostinho pede a Alarico para não invadir as igrejas de Roma, ele investiu nessa luz. E quando Alarico invade Roma, ele dá uma ordem aos seus soldados: não toquem nas igrejas. Queridos amigos, se nós estivéssemos sozinhos, sem nos relacionarmos, essa luz seria muito difícil de brilhar dentro de nós. Porque todos começamos o quê? Simples e ignorantes, numa caminhada evolutiva, até termos a nossa zona consciencial, até termos o nosso livre-arbítrio, e às vezes fazendo escolhas que não são de luz. Então, nesse momento que Alarico acabou com a cidade de Roma, mas que ele não tocou nas igrejas, e assim, crianças, velhos, puderam ser poupados pela primeira vez. O que aconteceu com isso? Que obediência foi essa? Se não nós apresentarmos nessa história a luz nossa de cada dia. Mas houve um investimento. Foi o investimento do nosso Agostinho. Que bom que houve isso. E nessa trajetória foi esse espírito até o século XX, em erros, acertos, mas muito mais erros do que acertos. Até que, como Jesus Gonçalves, uma luz se acende num pavio de chagas. Essa lepra, essa orfandade, fez com que essa luz começasse a brilhar, não como lamparina que o azeite está terminando, mas como uma luz de velas agradecidas, quando a gente, na época que nós acendíamos as nossas velas, que a vela tinha uma chama maravilhosa e que consumia, o que nós falávamos? Nosso pedido foi aceito. E essa luz, queridos irmãos, ela não apaga mais. Então, aqui, nesse Fiat Lux, que nós vamos dar uma leitura nessa página, porque é uma questão, né, é o nosso trabalho, vamos ver o que Pedro de Camargo Vinícius, num livro que é de educação, nos coloca essa página da luz, onde ele faz, no primeiro parágrafo, a seguinte consideração: assim como era a terra no princípio, assim é hoje, espiritualmente, a sua sociedade, em que pese a presunção dos super-homens que a dirigem e orientam. Então, ele está dando um alerta para nós aqui. Isso nós não temos que ficar
achando que ele está sendo muito imperativo nisso, porque se nós estamos, todos nós aqui, amigos queridos, amigas queridas, um planeta de provas e expiações, é que a nossa luzinha está bruxuleante. Espiritualmente, estamos lá e cá, precisando que essa luz, de uma vez por todas, saiamos do nosso sermão do monte, validando essa luz que nos foi dada. Ele continua. As trevas envolvem a mente e os corações. É exatamente isso que nós estamos passando agora. Na parte da saúde, tanto física como na saúde mental. Joio e trigo. Tá lá. O vento vem e começam a nossa mente, a nossa visão, às vezes trocando, mas, meu Deus, é tão parecido esse joio com trigo, será? Será? Olha como o trigo é amarelo. Maior. Útil. Mas nessa seara, é uma seara individual. Eu tenho que perceber o joio e o trigo. Porque se chama isso de livre-arbítrio e de responsabilidade. No seio da humanidade, verifica-se a predominância daqueles dois traços que assinalaram os tempos primitivos. Tudo é vão e vazio. Opa! O espiritismo ele veio exatamente para acabar com esse materialismo. Mas não acabar de uma maneira, agora é tudo espiritual. Não, nada disso. Quando a gente fala acabar o materialismo, é esse altar que nós colocamos as coisas materiais e continuamos venerando. É o bezerrinho de ouro que a gente chega lá, tira o pó, conversa com ele, tem medo dele, faz com que esse bezerrinho determine as minhas ações. E a minha luz opaca. O espiritismo veio para isso, para colocar os pingos nos is. Eu, espírito, vou determinar a melhor maneira de usar esta matéria, que também é de Deus. Mas não é o contrário. Esta matéria determinar a minha espiritualidade. É isso que o nosso companheiro está nos dizendo aqui. Que fica tudo muito vazio mesmo. Quando só queremos as coisas materiais, foge pelos nossos dedos a beleza da vida. Porque ficamos, se compramos, se queremos, se nos apegamos. Que vazio fica nessa minha luz. Quando tem essa luz, ela está tão opaca. Mas não podemos, não devemos, e o Espiritismo não veio trazer pessimismo. Não. Não. Ele veio nos trazer
principalmente o otimismo. Por quê? Porque quando eu me sinto herdeiro de mim mesma, eu determino as coisas. Eu não sou títere de nada nem de ninguém. Eu construo a minha história. Vou me responsabilizar por ela. Aí vem o Espiritismo dizendo para nós, olha, se cultuar a Mamon, esse vazio vai só aumentar. No segundo parágrafo, Pedro de Camargo Vinícius nos diz: os magnos problemas sociais, são ventilados através dos séculos e dos milênios. É verdade. Por que continuam? Porque não fechamos ciclos. Esse ciclo ainda não foi fechado do materialismo. E se o ciclo não foi fechado, é porque nós ainda passamos erradamente por essa experiência. Ainda fazemos as nossas escolhas errado. Sobre cada um deles avoluma-se uma avalanche de teorias e opiniões eivadas no personalismo. Gente, personalismo é materialismo. É uma visão centrada no aqui e no agora do meu umbigo. Muito se discute, muito se controverte. Marquei essa frase para colocar no nosso mural. A professora aí, né, Denise? Vamos botar nesse mural, um mural para a gente refletir. Muito se discute e muito se controverte, ou seja, há muita controvérsia. Os diálogos são sempre diálogos que não há uma produtividade. Nada obstante, os referidos problemas continuam insolúveis. Por quê? Porque a gente fica se debatendo com os outros. Nós não pensamos em coletividade. As velas se acendem uma nas outras, qual as almas. Como é que eu estou fazendo isso? Qual é a luz que eu estou chegando perto? A enfermidade e a dor, sob seus multiformes aspectos, continuam a todos flagelando. Verdade? Estamos aí num período para percebermos essa afirmativa dele. A miséria, vício, crime se alastram, se multiplicam como um vivo protesto à decantada civilização odierna no nosso dia a dia. A guerra cruenta, impiedosa, bárbara, prossegue no seu curso. Então, as guerras aí, é só dar um passeio no mapa do mundo e perceber as barbáries que ainda existem. E as grandes barbáries que acontecem na esquina da nossa rua. Que enquanto o nosso prato está farto, com vários alimentos, na esquina da minha rua, tem gente que não se alimentou hoje. Isso é guerra. O direito brutal da força predomina sobre a força serena do direito. Outro destaque para o nosso mural de hoje é a força do direito
ou serenidade desse direito? A materialidade reinante abafa o surto de espiritualismo onde quer que o mesmo ouse levantar o seu brado de protesto ou de alarme. As trevas cobrem a face do abismo. Pedro de Camargo foi bem contundente aqui. Nós precisamos, né, Denise, colocar aqui algumas considerações. É porque, às vezes, a gente só vai no tranco. Preciso que diga assim, ó, tá na hora. Vamos ver como é que isso aconteceu agora? Em vez das palavras aqui, a pandemia. Está lá. Nós mesmos levamos sustos com determinados sentimentos, com determinadas palavras, com determinados pensamentos, com determinadas definições que nós demos agora nessa pandemia. Está lá, as trevas cobrem a face do abismo. É necessário escândalos, mas ai por aqueles que os escândalos cheguem. Às vezes a gente custa entender essas mensagens bombásticas para a gente dar aquela... Corre para pegar o fósforo para acender correndo essa luz. E como nessa pandemia, coisas lindas e maravilhosas que nós não conhecíamos, porque também está na esquina da nossa rua, mas a gente não percebe, porque ficamos tanto no nosso mundinho, coisas lindas sendo acontecendo. Quantos voluntários que já acenderam a sua luz e a gente sente vergonha porque a nossa lamparina está lá, precisando, correndo de um azeite. Então, está tudo acontecendo, está tudo na mídia, está tudo no nosso campo mental, gente. Está na hora de fazermos algumas coisas importantes. Então, essa luz aqui, que nós precisamos colocá-la mais ardente, ela tem a colaboração de muitos companheiros, tanto na história, quanto aqueles companheiros anônimos, que muitos chegam através da mídia e outros chegam para nós através de amigos que nos contam histórias bastante interessantes. Está na hora, gente. Fazer-se luz é ser otimista, é perceber que nós podemos fazer algo melhor. Isso é muito bom. Urge que, olha que ele usa, né, uma chamada que urge, que, de novo, o divino verbo profira a excelsa sentença através dos arautos celestes. Fiat lux. Sim, faça-se a luz no íntimo das almas que habitam o orbe terráqueo. Então, estamos trazendo essa luz aqui para o nosso íntimo. E agora cabe uma pergunta para cada um de nós. Como anda a minha luz?
Eu ando apagadinha? Ou eu resolvi, de uma vez por todas, fazer com que ela brilhe e ela fixe-se de uma maneira para sempre? Ah, quantas perguntas, quantas respostas! Como isso é importante para todos nós. Isso é muito importante. Somente mediante tal acontecimento se logrará reformar o íntimo, o mundo, substituindo os usos e costumes selvagens pelos hábitos e maneiras consentâneas com os princípios postulados da verdadeira civilização. Veja bem, o que ele está nos dizendo assim, olha, cada um as suas obras, faça a sua parte. E a gente sabe que esta luz, ela vai se tornar mais luminosa, mais aquecida, mais nossa, mais íntima, a partir do momento que esses ensinamentos trabalhem os meus pensamentos, o meu sentimento, as minhas ações. Tem um episódio onde Jesus foi almoçar com Maria e Marta. As duas, muito alegres pela presença do Cristo na casa delas, uma sentou-se e ficou escutando Jesus falar, se iluminando, engrandecendo o seu espírito com aquelas falas e com as reflexões que o seu magnetismo fazia. Marta, preocupada em varrer, em tirar o pó, achou um absurdo que a outra não estivesse fazendo nada e apenas batendo papo com Jesus. E ela não se conteve, reclamou. Igualzinho nós, né? Vai dizer que alguém aí não faz isso. Olha aí, Jesus. Olha isso. Eu trabalho, vocês ficam dois aí batendo papo? Só faltou ela dizer, bem você também. Ele olhou a Martinha nos olhos e falou, ah, Marta, Marta. Maria ficou com a melhor parte. Temos aí um simbolismo, tá? Vamos fazer aqui um simbólico de uma Marta com preocupações materiais e uma Maria com as suas, entre aspas, preocupações espirituais. Qual é o lado que nós vamos ficar? Porque a vida, ela coloca Jesus batendo papo conosco. Nós é que não estamos aí, nós temos tanto de Marta que nós nem vemos Jesus bater papo com a gente. A nossa preocupação é com a vassoura, é com dinheiro, é com isso, é com aquilo. E Jesus está conversando. Lourdinha, Lourdinha, você é luz. Aí eu falo, meu Deus, será que eu paguei a luz?
que vai faltar luz? Ele está lá. Você é luz. Mas eu preciso escutar isso. Nesses nossos estudos, amigos, quando a gente vai escutando e vai estudando, e a primeira é a que vos fala, a gente vai caindo a ficha a cada estudo que a gente entra em contato. É esse o acender do exterior para o interior a luz. Mas eu preciso querer. Eu preciso estar de boa vontade. Eu preciso ter um pensamento. Eu preciso querer encher esse vazio existencial que eu tenho. E é por aí. Ele continua assim. Aí ele faz um paralelo bem interessante, né? Do Fly Talks. Isso aí eu nunca ouvi falar esse termo, mas ele usou aqui, deve ser do tempo dele, né? Não será jamais com Fly Talks que extinguirão os mosquitos, mas sim com medidas higiênicas de saneamento do solo, onde aqueles insetos encontram meio propício à sua proliferação. Enquanto as trevas cobrirem a face do abismo, a terra continuará sendo teatro de lutas fratricidas. O que ele quer dizer? Não adianta ficar lá colocando remédio para o mosquito. Cadê o foco? É isso que ele está dizendo para nós. Vamos embora, vamos ver onde é que está o foco. Age no foco, que tudo vem de melhor para nós. Ele termina assim: escolas que moralizem e instruam, educando o coração e o cérebro da nossa juventude, da nossa infância e da nossa juventude, eis a maior de todas as necessidades reclamadas pelo momento que atravessamos. Então, ele fala assim, gente, olha só, de tudo que eu falei para vocês, o resumo é o processo educativo. E eu coloquei a palavra processo de propósito, porque é um processo. O processo para acender a nossa luz e a colocá-la para todos perceberem que, através das nossas obras, é um processo. E é um processo de quê? Cirúrgico? Não, educativo. Se é triste, disse Vitor Hugo, ver um corpo morrendo por falta de pão, mais triste ainda é ver uma alma estiolando por falta de luz. Qual é o recado? Como nós estamos e devemos estar sempre em contato, quando um perceber o outro estiolado dessa luz, nós temos que fazer a diferença, porque ninguém chega à nossa vida por acaso, porque acaso não existe. Então, todos nós temos um compromisso com todos. E dizer que eu não tenho nada a ver com a falta de luz no Amapá, tenho. Se eu digo que eu não tenho nada a ver com os criminosos, tenho. Há histórias que se encaixam. E ele termina maravilhosamente. Fiat lux, ou seja, faça-se a luz, dissipem-se as trevas que cobrem a face do abismo, em que a materialidade do século precipitou no nosso orbe.
tudo mais nos será dado de graça e por acréscimo. Então, ele termina fazendo que um chamado, um vocativo, da mesma maneira que ele falou, urge que a gente destrua esse materialismo, que nós saibamos dominá-lo com um bem útil, um bem coletivo. E estaremos brilhando a nossa luz. Meus amigos queridos, minhas amigas, como é bom essa luz do Evangelho. Como é bom estarmos juntinhos aqui, falando desse mestre querido, mestre do nosso coração, revivendo, reaprendendo as suas máximas. Que façamos brilhar a nossa luz. E acreditar, crer, saber o que Jesus falou, nós podemos. Faça brilhar a nossa luz. Muita paz, muito amor e muita luz. Na graça de Deus. Não estou escutando você. Meu microfone estava aqui com uma dificuldade. Obrigada, Lourdes, por essas reflexões que muito nos toca, sabe? Que muito... É que reviver essas palavras nos faz levantar, sabe? Nos faz crer, sentir aquela força, nos erguer. É verdade. Sabe? É verdade. Exatamente, voltar a essas palavras do Cristo, a ouvir atentamente, com ouvidos de ouvir, né? Com olhos de ver e ouvidos de ouvir. É muito bom, porque às vezes a gente acaba caindo naquele dia a dia, aquele apelo da materialidade, né? De resolução dos problemas materiais, e a gente abandona um pouco a parte espiritual. Se bem que na minha opinião, essa pandemia acendeu várias luzes, né, em vários corações, porque estavam mesmo adormecidos. Aquele sacode mesmo, né? Aquela chamada de atenção que Jesus nos deu naquela época e continua dando, né? Com certeza. Continua dando, e a gente tem que fazer essas palavras vibrarem dentro dos nossos corações, dentro do nosso ser, para a gente ir à ação mesmo. É mudança total de ação. A gente precisa acordar para isso. Chega do velho mundo, chega do homem velho, né? Basta a materialidade, porque o que a gente tem para o nosso futuro, o nosso futuro não é isso aqui, não é. E é muito difícil você... não vamos dizer, é complicado. É complicado
complicado você chegar, fazer um movimento, se você não colocar a sua cabeça para funcionar, se você não quiser mesmo, né, de dentro, aquele querer, com aquela vontade, né, fazer esse homem velho se sacudir aqui e mudar. É mesmo? Muito obrigada por suas palavras. Eu espero que todos que nos ouviram, que não vão nos ouvir ainda, consigam enxergar essa luz, nem que seja fraquinho ao longe. Mas aqui a gente pede ao nosso Pai Celestial para que nos envolva, nos proteja e faça com que a gente faça esse movimento, né? Nos auxilie, nos dê força para isso. Muito obrigada, tá, querida? Nós vamos fazer o encerramento. Eu vou pedir ao Menezes para fazer a nossa prece final, encerramento do trabalho de hoje. Deus nosso Pai, querido Mestre Jesus, que disseste, deixai brilhar a vossa luz. E nós, Senhor, temos uma pequenina chama dentro de cada um, que possamos caminhar pela escuridão, deixando a luz acender, através da ação, do amor, através de servir, de amar, de olhar o outro como irmão. Que possamos tirar de exemplo pela própria natureza, na escuridão, quando os vagalumes estão voando de um lado para o outro, embelezando um bosque, que possamos olhar sempre a claridade da lua no lago, que possamos sempre retornar essa luz para dentro de cada um e abrir através de servir, de amar. Que possamos, Senhor, sempre olhar o vosso exemplo para nossas caminhadas, que possamos sempre olhar a beleza do mundo, porque nós fazemos parte dela, para nos educar. Que possamos, Senhor, olhar a cada instante para viver e sonhar. Que possamos, Senhor, sempre amar, amar e amar. Obrigado por mais uma noite de estudo. Que tudo que temos aqui, Senhor, é para nos servir, para nos orientar, para o nosso propósito, da nossa vida, na vida espiritual, porque nada aqui nos pertence. Tudo é igual. Os irmãos que estão passando necessidade, aos irmãos que estão dentro do laboratório, trabalhando dia e noite para descobrir o remédio para a cura. E nós aqui estamos, através do pensamento, levando em nossas preces todo momento do verdadeiro amor que tu deixaste. Ficai conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, na graça de Deus.